Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para gravar a aula, como havia me comprometido com os irmãos, tendo em vista não poder ter dado aula presencial, né? E aí vamos continuar a nossa aula, né, sobre teologia bíblica do Novo Testamento. E hoje nós iremos falar sobre o Evangelho de Mateus. Então, nesta terceira aula, né, que é a nossa terceira aula da teologia, né, do Novo Testamento, nós, como falei, vamos ver aqui sobre o Evangelho de Mateus e vamos assim explorar, né, as profundas verdades e o propósito singular de Mateus. E tendo em vista, irmãos, que ele serve como uma ponte vital entre as profecias do Antigo Testamento e a consumação do plano de salvação em Jesus Cristo, né? Então, como falamos, nunca se deve perder de vista o conteúdo do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles apontam para Cristo. E aí vamos adentrar os temas centrais e vamos tentar compreender a mensagem que Mateus queria nos transmitir, né, para nós como igreja hoje e especialmente a sua comunidade e também a nós. A primeira coisa, irmãos, que nós observamos aqui nesta aula, né, sobre Mateus, é que ele é o evangelho do Messias prometido. Então Mateus ele é consistente, né, em apresentar Jesus como o cumprimento das expectativas messiânicas de Israel. Ou seja, o povo judeu sempre esperou com ansiedade a vinda do Messias. Né? E claro que na ideia do povo judeu seria um Messias guerreiro, um Messias que iria libertar a nação do jugo romano, no caso, na época aí, de Jesus. E aí o que é que Mateus ele vai fazer? Ele vai traçar a genealogia de Jesus para mostrar que ele, na verdade, era descendente direto de Davi, né? Mas ele vai de Abraão até Davi e estabelece sua linhagem real e profética. Ou seja, ele vai mostrar, na verdade, de onde Jesus vem, né? O sangue real que Jesus tinha, né, herdado ali, claro, humanamente falando, do próprio rei Davi. E esse evangelista ele vai enfatizar como Jesus, através de sua vida e ensinamento, né, ele reitera também, amados, ele reinterpreta também a lei e os profetas, agindo como o povo, como o novo Moisés, né, que não apenas entrega a lei, mas a incorpora em si mesmo, oferecendo a nova aliança. Né? Então Jesus, como falamos, né, em outras aulas, ele não veio revogar a lei, não veio abolir a lei, ele não veio desfazer da lei. Pelo contrário, ele veio cumprir como a lei deveria ser cumprida, mostrar como ela deveria ser cumprida e também, queridos, trazer para o novo povo, que não é especificamente o povo judeu, até porque observamos que houve uma negação, né, do ministério do Messias prometido, que nós cremos piamente na palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o Messias, que foi enviado por Deus. Então, os judeus, como nação, assim o negaram. É claro que houve um grupo ali remanescente fiel que o seguiram, né, que o aceitaram e que alguns deles tornaram-se discípulos, né, assim desse Messias, o qual a Bíblia ela reitera ser Jesus. Certo, queridos? Então, Mateus ele vai mostrar, na verdade, uma nova aliança que foi firmada, que foi traçada por este Messias chamado Jesus, o qual nós seguimos e servimos. E aí nós temos no Evangelho de Mateus muitos temas e um que fica muito marcado aqui na mente da igreja, na mente cristã, é exatamente o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Então nós temos aqui as bem-aventuranças, nós temos o tema falando sobre justiça superior e nós temos o tema de oração e confiança. Então, por exemplo, as bem-aventuranças, elas abrem um sermão da montanha, o sermão do monte, como alguns queiram, né? Ou o grande sermão. Ele abre, na verdade, o sermão da montanha e delineia os princípios fundamentais do reino dos céus. Né? Como é que nós
cidadãos do reino de Deus ou dos céus, devemos nos comportar aqui neste mundo. Então, as bem-aventuranças, elas vão revelar o quê? Uma nova ética de vida que valoriza a humildade, a compaixão, a justiça, a pureza de coração, e ele inverte aqui os valores do mundo, né? E promove o quê? Uma transformação interior. O que é que Jesus está mostrando no Sermão do Monte? Que para, de fato, sermos cidadãos do reino de Deus, nós temos que seguir esses princípios, né? A humildade, a compaixão, a justiça, a pureza de coração, né? E não os valores do mundo. Quanto à justiça superior, vejo que Mateus ele vai enfatizar o quê? A necessidade de uma justiça que exceda a dos fariseus. Nós sabemos que Jesus, em seu ministério, ele teve muito embate com os fariseus, mostrando que eles apenas apontavam os rigores da lei, mas nem eles mesmos cumpriam. Jesus diz: olha, vocês colocam uma carga que vocês não levam, não conseguem carregar. Então Jesus ele vai o quê? Elevar a lei e mostrar que a verdadeira obediência vai além da mera observância externa. Ou seja, ele mostra que não adianta mostrar essa observância da lei de Deus apenas de maneira externa, mas que ela deve, de fato, sair dos nossos corações. E aí veja, meus irmãos, que ele atinge o coração e as intenções, né? Ele vai, de fato, mostrar que a lei de Deus ela não deve ser apenas reverberada externamente, mas deve penetrar o nosso ser e as nossas intenções. E isso inclui o quê? Amar os inimigos, né? Que aí nós temos uma certa dificuldade de poder amar aquele que nos ofende, de poder amar aquele que nos persegue. Jesus mostra aqui que a justiça superior, ela nos ensina, através do Sermão do Monte, a amar até os próprios inimigos e buscar a perfeição com o Pai Celestial, que é perfeito, né? Tanto é que Paulo vai dizer, né? Sede perfeito, né? Imitai o meu exemplo, como eu imito o de Cristo. Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E, finalmente, ele nos chama a termos uma vida de oração e de confiança. O que é que o Sermão do Monte vai abordar? O quê? A oração, o jejum, a esmola com discrição. E ele vai o quê? Constatar, né, com a ostentação de muitos na época de Jesus, né, que eram hipócritas. Ele vai o quê? Nos ensinar a orar em secreto, e não berrando no meio das ruas, mostrando que nós somos pessoas de oração. E também nos ensina a confiar na provisão divina e nos ilustra pela analogia dos lírios do campo e dos pássaros do céu, incentivando assim a busca primária pelo reino de Deus e também a sua justiça. Né? Ele disse: olha, abandona a ostentação, abandona os valores deste mundo que você busca primeiro em sua vida e você passe a buscar o reino de Deus. Entenderam aqui? Então, qual é o conceito, né, que Mateus ele nos ensina sobre o reino dos céus? Aqui nós temos um gráfico, né? Primeiramente ele aponta para a soberania, né? Soberania de quem? De Deus. Ou seja, o reino dos céus representa o quê? A soberania de Deus sendo estabelecida na terra. O que é que ele nos ensina? Que o controle soberano de Deus, ele nunca deixou de existir. Deus, ele governa céus e terra. Nunca deixou de governar. Então, esse governo de Deus, essa soberania de Deus, ela se dá tanto na vida individual dos crentes, quanto na história que é passada de geração em geração. Então não é apenas um lugar futuro, mas é uma realidade, como nós observamos, que é presente através da pessoa e da obra de Jesus. É exatamente o que Mateus ele vai nos mostrar, que Jesus aponta para essa realidade do reino de Deus, que existe, e que esse reino, ele cresce, ele tem crescimento. Então veja que Mateus, ele utiliza parábolas, como a do semeador, como a do grão de mostarda. E para que isto, irmãos?
para ilustrar a natureza intrínseca do reino de Deus. Então, ele cresce de forma progressiva e nem sempre de forma visível ou imediata, mas com um impacto transformador que se manifesta no mundo. E Jesus ele vai mostrar isso através do escrito de Mateus. E, finalmente, esse reino de Deus é uma comunidade. Observe, irmãos, o reino de Deus, dos céus também se manifesta através da comunidade dos crentes. Ou seja, a igreja, que o quê? Que vai agir como embaixadora desse reino na terra. Né? Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios, ele fala: sede embaixadores de Cristo. Ou seja, representantes deste reino, o reino de Deus. Então, os discípulos, irmãos, eles são chamados a viver e a proclamar os valores do reino, e isso vai impactar o quê? A sociedade ao seu redor. Então, observe que a igreja não é omissa quanto o que hoje o mundo tem passado ou tem sofrido. E aí, meus amados, Mateus também ele nos mostra sobre a eclesiologia. O que é de fato eclesiologia, ou a palavra eclésia ou eclesiástico? Ele está ligado à palavra igreja, ou seja, eclesiologia significa igreja, ou estudo da igreja. Então, como observamos, no Evangelho de Mateus também há a eclesiologia aqui. Então, a igreja nesse plano divino, né? A igreja ela exerce um fator importante no plano de Deus. Primeiramente, observamos a fundação da igreja, observamos as chaves do reino e observamos a disciplina e o cuidado que a igreja deve exercer para com os seus. Então, primeiramente, observando aqui, Mateus, ele é o único evangelho a mencionar de forma explícita a palavra eclésia, ou seja, a palavra igreja, indicando aqui o seu papel central no plano de Deus. Então, a declaração de Jesus a Pedro sobre edificar a igreja sobre esta rocha estabelece a comunidade de crentes como o lugar onde o reino de Deus se manifesta na terra. Observamos lá no Antigo Testamento que Deus ele fazia-se presente através do tabernáculo, posteriormente através do templo, especificamente no Santo dos Santos, onde Deus ele interagia com o sumo sacerdote, primeiramente com Moisés ou com Arão, posteriormente com a descendência arônica. Então veja, irmãos, que a igreja ela é a manifestação de Deus ou do reino de Deus neste mundo. Então observem aqui, né? Por isso que a igreja ela deve ser representante fiel de Deus aqui e não se misturar com os valores deste mundo. Agora, há uma questão em que se discute muito, especificamente no contexto católico romano, é quem tem as chaves deste reino. Então, para o católico romano, né, a cúpula romana, ela atribui as chaves do reino foram dadas a Pedro, exatamente por aquela palavra que Jesus diz: pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, então entende-se, na verdade, que Pedro ele foi o primeiro papa da igreja, o pai da igreja em si. E por isso ele tem uma descendência de papas que até hoje chega em nossos dias. Só que ali esse entendimento, né, em que nós erroneamente entendemos como Pedro, o representante da igreja ou o primeiro papa, entendeu? O que o texto está dizendo? Pois tu és Pedro. A palavra pedra em si, amados, ela no grego, ela significa pois tu és fragmento de pedra. Tu és uma pedra que é tirada de uma parede ou uma pedra que estava jogada no chão, né? Aí veja, pois tu és fragmento de pedra. Então Jesus diz: e sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é ele, ou seja, o fundamento, eu edificarei a minha igreja. Não é Pedro, mas os discípulos. Entende? Dos séculos passados, presente e futuro, é que constrói, na verdade, essa igreja, que é fundamentada em Cristo, que é a rocha. Então Pedro, ele não é o fundamento da igreja. Então Pedro não é a rocha que constrói a igreja. Pelo contrário, ela é construída sobre a rocha que é Cristo.
Pedro como uma das pedras que constrói esta igreja. Então, observe aqui que a chave do reino dos céus simboliza a autoridade concedida aos discípulos para proclamar o evangelho, para atar e para desatar. E isso se refere, irmãos, à autoridade espiritual para discernir e para aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo e abrindo as portas desse reino para aqueles que creem. Então, a igreja, na verdade, ela tem a chave deste reino. A chave é a palavra de Cristo. Entende? Então, finalmente, sobre disciplina e cuidado. Mateus também vai abordar o que? A disciplina e o cuidado pastoral na comunidade, ou seja, na igreja. Então, observe que a parábola da ovelha perdida e as instruções sobre como lidar com as ofensas entre irmãos vão destacar a importância da reconciliação, do perdão e da restauração dentro da igreja. Então, a igreja ela vai poder trabalhar esse ato disciplinar para que haja comunhão na igreja. Então, nenhuma ovelha ela se perde, mas ela estando em falha, sim, ela vai ser corrigida, né? Então, amados, Mateus também ele vai falar sobre a escatologia. O que seria escatologia, queridos? É a doutrina do fim de todas as coisas, né? O fim dos tempos. Então, exatamente o fim dos tempos e a vinda de Jesus, ou o Filho do Homem, que Mateus ele vai estar tratando também. Primeiramente, ele vai mostrar os sinais desta vinda, ou desta segunda vinda, até porque Jesus ele foi morto, passou 3 dias sepultado, ressuscitou, depois ele foi glorificado, foi assunto aos céus. E aí vem a promessa que ele voltará para julgar vivos e mortos. Então, Mateus, ele demonstra os sinais dessa vinda. Então, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus descreve os sinais que procederão o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo, ou seja, o Filho do Homem. Então, esses sinais, como nós sabemos, incluem guerras, fomes, terremotos, perseguições, e isso aí alerta a igreja, alerta os discípulos a serem vigilantes e a não se enganarem e a não desistirem da caminhada. Então veja que sinais foram evidentes desde de que Cristo ele foi assunto aos céus, para mostrar aos discípulos, para mostrar à igreja que um dia ele voltará, que um dia ele virá. E com esta vinda será decretado o juízo final. É exatamente isso, irmãos, que o Evangelho de Mateus ele mostra que os sinais da vinda de Cristo vão culminar com o quê? Com a descrição do juízo final, onde o Filho do Homem irá separar os bodes das ovelhas, né? Ou as ovelhas dos cabritos. E ele baseia-se aqui como cada indivíduo, né, tratou os menores. Como é que eu trato o meu irmão, né? Em Mateus capítulo 25. Isso aqui, meus amados, irá sublinhar a importância da compaixão e do serviço prático ao próximo como uma evidência de fé genuína. E essas parábolas, como nós observamos, elas são que escatológicas, né? Parábolas como as das 10 virgens, né, dos talentos, elas enfatizam o quê? A necessidade de prontidão e de fidelidade, de vigilância. Vigie, esteja atento, né? Então, essas parábolas escatológicas, irmãos, elas vão instruir o quê? A igreja a estarem preparadas para o retorno de Jesus. E como a igreja ela deve estar preparada? Ela deve viver de forma diligente e de forma responsável enquanto aguardam a consumação do reino de Deus. Então, observe que Mateus ele vai dar uma ênfase escatológica, né, sobre a volta do Messias. Porque, embora os judeus negassem o Messias, Jesus, embora não tivessem aceitado, embora eles é, 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 se apropriassem do Antigo Testamento, dizendo: olha, o Messias ele virá como um guerreiro, ele virá nos libertar, virá sentar no reino de Davi, assumirá o controle de Israel e do mundo, será um reino próspero. Então observe que Mateus ele diz: não, esse Messias ele não veio como esse guerreiro que vocês assim estão elecando. Ele veio como um servo sofredor, conforme Isaías fala. Isaías 53 mostra cada passo
do que aconteceria com o Messias. Ele morreria, seria sepultado. Então, Mateus ele veio exatamente dizer, olha, vocês estão entendendo a profecia errada. O Messias ele veio e vocês mataram ele, né? Então, o Messias é Jesus. Então, por isso, irmãos, que ele vai escrever para os crentes judeus que estavam em Jerusalém sobre a necessidade de estarem vigilantes enquanto aguardavam a consumação deste reino que se dará no final deste mundo. E aí, meus amados, ele prestes a terminar o evangelho, ele vai focar na grande comissão, né? Então a grande comissão, ou seja, enviados para fazer discípulo. Enquanto o mestre não vem, enquanto a igreja na verdade não é levada assunto aos céus para morar eternamente com o Senhor, enquanto ela vive neste mundo, ela deve ser uma igreja evangelizadora, deve ser uma igreja embaixadora que representa o reino de Deus aqui na terra, ao mesmo tempo que ela proclama este reino para que pessoas venham e se arrependam e passem, de fato, a seguir o Senhor Jesus. Então, primeiro observe que a ordem de Cristo era que todos fossem, que a igreja fosse a todas as nações, que o evangelho fosse pregado em todas as nações. E este evangelho será pregado, né, em todas as nações, então virá o fim. No ide, em que Jesus manda ir e fazer discípulos de todas as nações, é bem claro que não é apenas o contexto judaico, né? Não é apenas o contexto asiático, mas é o contexto mundial. Então, observe que Mateus, ao escrever para os crentes judeus, ele aponta para que o evangelho é pregado a todos, independente de sua nação, de cor ou de raça. Então, meus amados, este mandato ele é universal e ele transcende o que? As barreiras geográficas e culturais, chamando os seguidores de Cristo a espalhar a mensagem do reino por todo o mundo. Mas não é apenas pregar o evangelho, não é apenas fazer discípulo, mas Jesus diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, não é apenas evangelizar, né, como muitos fazem, programações de missão, de missões, recolhe a oferta de missões, manda um missionário e ali acaba. Não, de forma nenhuma. Esse trabalho de missões, esse trabalho de evangelismo, ele é continuado, ele não para. Então veja, não é apenas evangelizar, mas é fazer discípulos. E como faz discípulo, irmãos? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Então o batismo ele é o rito de entrada na comunidade dos discípulos, ou seja, na igreja. Ele é um símbolo de arrependimento e de nova vida. É um símbolo em que nós estamos é, sendo atrelados a essa nova aliança. Além disso, essa comissão, ou essa grande comissão, vai incluir o quê? O ensino de tudo que vos tenho mandado, disse Jesus. Então, a ênfase aqui, irmãos, é na importância da formação e da obediência aos ensinamentos de Jesus. E, finalmente, nessa grande comissão, Jesus não manda apenas ir, não manda apenas batizar e ensinar, mas ele promete que estará presente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, a promessa final de Jesus. Então, isto nos garante a presença contínua e capacitadora do Senhor com os seus discípulos. Então, irmãos, esta promessa ela sustenta e encoraja a missão evangelística ao longo da história. Entende? Então, hoje a igreja ela perdeu essa essência, perdeu esse vigor de poder cumprir esse ide. Hoje nos prendemos apenas aos dogmas, prendemos apenas a vida doutrinária e a vida de quatro paredes, quando na verdade a igreja ela deve ser uma igreja evangelizadora. Pois se ela não é igreja evangelizadora, ela jamais vai crescer. Ela não tem crescimento. Ela se resume a um grupo e esse grupo ele vai a cada é, tempo que passa definhando. Ao invés de acrescentar, então a igreja ela vai perdendo. Ela vai diminuindo, diminuindo até se extinguir. Então esse é o cuidado de como igreja nós devemos ter, irmãos, para que não nos trancarmos, isolarmos em nosso mundo denominacional, não ter mais crescimento e, pelo contrário, ter diminuição, né?
ao ponto de chegar a uma situação em termos presbitérios extintos. E olha, e depois que de fato se instiga uma igreja para você voltar àquela dinâmica que ela tinha, então só o Senhor Jesus ele pode fazer isso. E finalmente, queridos irmãos, para que encerrarmos a nossa aula, eu quero concluir e fazer algumas aplicações práticas. Então veja, é possível ver, de fato, que Mateus ele é um evangelho, um livro cristocêntrico, em primeiro lugar. É possível observarmos que para fazer parte deste reino é necessário ter ética. E, finalmente, nós falamos aqui, a igreja ela precisa, de fato, abraçar a missão global da igreja, a missão mundial. Entende? De ir e pregar o evangelho a todos. Então, Mateus, ele é o evangelho do rei. Ele prega o reino e prega sobre o rei. Ele apresenta Jesus como o Messias que cumpre as profecias e aquele que estabelece seu reino, ou o reino de Deus. E isso, irmãos, nos lembra a centralidade de Cristo em toda teologia e vida cristã, certo? Segundo, a ética do reino. Os ensinamentos de Jesus, de forma específica no Sermão do Monte, nos fornece o que, irmãos? Um modelo de vida radicalmente diferente, que desafia os valores mundanos e nos chama a uma justiça que excede tudo, certo, queridos? A superficialidade, ela excede isto. O reino de Deus não é um reino superficial. E, finalmente, a missão da igreja, ou da grande comissão, que é a igreja, ressalta o quê? A importância e também responsabilidade de cada crente em particular. Não é apenas os pastores, como alguns querem crer, até mesmo com alguns presbíteros de igrejas presbiterianas querem acreditar que essa missão ela é apenas do pastor. Não, irmãos. A comissão, a grande comissão, ela inclui todos, não só o pastor, mas inclui presbíteros, diáconos e o membro comum. Então veja, a responsabilidade é de cada crente em particular de fazer missões, fazer discípulos em todas as nações, não apenas com palavras, mas com uma vida que realmente reflita o reino de Deus, ou seja, uma vida de testemunho. Eu finalizo aqui, amados, mostrando que a teologia do Evangelho de Mateus nos convida a uma compreensão mais profunda da identidade de Jesus, da natureza do reino dos céus e do nosso papel enquanto discípulos. Que essas verdades possam nos inspirar a viver de forma intencional e também a proclamar o Evangelho com ousadia. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos, amados irmãos, guardar isto e estas verdades em nossos corações. Que Deus, pois, abençoe a todos.